Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Jesus, nós te agradecemos por este momento, porque o Senhor é fiel, é generoso e tem sido bondoso conosco. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala os nossos corações, se conosco esta noite. Somos gratos ao Senhor por tudo. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Sol. Louvemos ao Senhor. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu Senhor. É agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. És tu, Jesus.
Nosso coração, Senhor, não pode mais viver sem o Teu amor, Deus, porque o Senhor nos ensina, Senhor, tem nos ensinado o que é o verdadeiro amor, que lança fora todo medo, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és a porção, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. Aleluia. Sempre bendiremos o Teu nome, Senhor. Semelhante a Ti não há. Nos céus, semelhante a Ti não há. Tudo que eu mais quero está em Ti. Tudo que mais queremos está em Ti, Senhor. Em Ti me alegrarei. Senhor, nosso Deus, tudo aquilo que temos, Senhor, vem de Tua graça, Senhor, de Tua misericórdia.
presença, Senhor, sendo o nosso socorro, sempre presente, Senhor, sendo o nosso auxílio, sendo a nossa torre forte, sendo aquele que nos dá segurança, sendo aquele que é o nosso chão, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, cresça cada vez mais em nossos corações, de forma que nós possamos, Senhor, crescer, sendo guiados por Ti, Deus. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, Rei dos reis e Senhor, te entregamos, entrega ao Senhor. Nosso louvor, Senhor, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
prazer, Deus, de te louvar, de te adorar. Esse prazer de ministrar louvor. Esse prazer, Senhor, de estar em espírito e verdade em tua casa, Senhor. Que Ele inunde nossas vidas, Senhor. Inunde nosso dia, Deus. Da tua presença, Senhor. Da tua graça, do teu amor, Deus. Que nós possamos respirar, Senhor. Em dias bons e em dias atribulados, Senhor. A tua presença, Senhor. A tua companhia, Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, colocar diante do Senhor aquilo que trouxemos, nossos dízimos, nossas ofertas, as primícias do seu reino. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, tem cuidado e nada tem nos faltado. É uma questão de gratidão. O irmão Manuel vai orar, consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas. Olha, Deus, eterno Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar diante de Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso com cada um que está aqui na Tua presença. Nada tem nos faltado, meu Pai. Em especial a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, que Tu possa continuar nos abençoando, meu Pai. Que Tu possa continuar abrindo o entendimento de cada um, que cada um possa sentir a alegria de te dizimar, de te doar, e doar na Tua obra, tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar. Diz-me dar de comunhão. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração, desejo tocar. De tua própria vida e envolve-nos, Senhor, de ti. Tua presença me derramar. E mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo do meu interior. Rompe as cadeias. Liberta-me, Senhor. Quero ir mais longe.
Som. Amém? Estão ouvindo aí, irmãos? Amém. Paz do Senhor, os irmãos que chegaram depois. Com a graça de Deus, estamos chegando final de mais uma semana. Rapaz, corre rápido, viu, essas semanas? Eu passo a semana pensando num texto de Romanos, quando eu vou ver, já acabou, já estou em outra. Irmãos, paz do Senhor, os irmãos estão aqui, paz do Senhor, os irmãos que estão acompanhando pela live, os que vão acompanhar depois também. Nós estamos em Romanos e hoje nós vamos começar o capítulo 9. Um capítulo fácil, com beleza. Certo, irmãos? Vamos precisar de uma ajuda dos irmãos aí, para vocês ficarem atentos. Hoje nós vamos quase só fazer uma introdução do capítulo 9, certo? Porque o capítulo 9 aí é muita coisa, certo? E vamos hoje ficar do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Romanos 9, do 1 ao 5, diz assim, irmãos. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Pai amado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, crie raízes em nossos corações, que produzam vida, que produzam adoração, que produzam, Senhor, não só mentes que entendem, mas que produzam, Senhor, corações derramados e quebrantados diante de Ti, Pai. Ilumina-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, irmãos. Se você está acompanhando aí com um pouquinho de atenção, no capítulo 8, nós terminamos ele com, vamos pensar, um sentimento de alegria, de gratidão. O capítulo 8 termina quase como um louvor de agradecimento a Deus, certo? E pelo que nós lemos agora no capítulo 9, ele parece que entra num negócio assim, que o pessoal diz é dark, né? Um negócio meio tenso, certo, irmãos? E você vai ver que do capítulo 9 até o 11, Paulo vai voltar a falar bastante de Israel. Nós passamos muito tempo falando sobre Israel no capítulo 2, 3, 4 e um pouquinho do 5, certo? Mas pense que você não ouviu falar muito assim, israelitas. É difícil você ver isso no Novo Testamento. Geralmente você vê judeus. Não é assim? Judeu, aparecendo essa palavra. Note que do capítulo 9 até o 11, Paulo vai falar israelitas. Do 2, do 3, do 4, no 1, Paulo está falando judeus. Por que Paulo mudou de palavra? Certo? Isso tem uma razão. Nós vamos investigar ponto a ponto, certo? Porque ele faz essa transição. O judeu era como o povo de Deus era conhecido após os cativeiros, certo? Lembra que quando dividiu o negócio, o reino de Judá do norte,
o reino de Israel no norte, reino de Judá no sul, reino de Israel do norte foi levado, acabou-se, depois o de Judá vai e volta um pouquinho, certo? Eles vão começar a ser chamados muito de judeus no mundo. Só que lembre do Sinai, na época de Moisés. Como era que Deus tratava com esse povo? Você vai ver que é israelitas, certo? Então Paulo vai estar falando muito da aliança de Deus com o seu povo agora, certo? E por conta disso, Paulo vai estar resgatando essa identidade, israelitas, certo? Você viu que no capítulo 8, Paulo estava falando da igreja, e muito da igreja, 7, 8. Só que ele não usa essa palavra igreja. Paulo usa filhos de Deus. Filhos de Deus cheios do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre isso. E ao falar sobre filhos de Deus, certo? Veja que Paulo vai chegar a uma beleza do amor de Deus por seus filhos. E isso vai estar no capítulo 8, versículo 38. Vamos aqui, essa pequena revisão que é necessária. Romanos 8, 38 e 39. Veja isso. Chegando ao topo. É como se ele está escalando uma montanha, certo? O capítulo 9, ele está lá em cima da montanha, certo? O 38 e 39 é quase lá em cima. E aí ele vai dizendo, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, está depositado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, irmãos, não são as portas da morte. E aí você inclui na morte a doença, frieza, silêncio, sentimento de dúvida, ou até a separação da morte. Nada disso nos afastará do amor de Cristo. Cristo é maior do que isso. Não será a sedução da vida, ou o que pode ser conquistado, ou as tentações, ou as riquezas, ou promessas que surjam. Nada disso nos afastará do amor de Cristo. E aí também ele vai, não serão forças ou poderes celestiais. Não importa o lado ou o interesse que eles estejam servindo. Nada disso nos afastará do amor de Cristo. Deus é maior do que isso. Por que, irmãos, que nada poderá nos separar? E aí você se lembra que na semana passada nós vimos como Paulo faz um uso grande de termos jurídicos, simulando um tribunal divino, onde o próprio Deus está nos absolvendo. E nada vindo de cima, poderes celestiais, ou de baixo, que aconteça aqui, poderá mudar aquilo que Jesus conquistou para todos aqueles que o amam. Então veja que esse movimento de nada poderá nos separar do amor de Cristo, versículo 35. Nada poderá nos separar do amor de Deus, versículo 39 de Romanos 8. Ele traz um movimento de gratidão, certo? Nós cantamos isso, cantamos com alegria, certo? Pela obra de Deus, por seus filhos e o poder de Deus em ação. E aí, irmãos, lembre que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Paulo vai numa sequência, mas uma sequência muito bem programada. E quando ele chega nesse momento de ápice de louvor, do nada ele corta. E aquele louvor de gratidão vira um lamento. Entra um peso na narrativa aqui, na escrita. Vira um grande lamento até o capítulo 11. Um lamento comprido. Veja que ele começa o 9, versículo 1 e 2. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Olha agora. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Essa linguagem de
digo a verdade em Cristo, digo a verdade, não minto, é um tipo de juramento, certo? É onde ele bota a parte afirmativa, vou dizer a verdade. E a negativa, ó, não estou mentindo. Um tipo de juramento. E aí ele ainda chama o quê? Como testemunha o Espírito Santo. Tenho consciência. Lembra que ele tinha colocado em Romanos 8,16, essa palavra testemunha, eu não sei se na sua Bíblia tem testifica, certo? Romanos 8,16 tem isso. E agora, no 8,16 o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. E aí ele continua, aquele louvor, e chega no 9, ele, olha, eu estou em Cristo, e em Cristo eu digo a verdade. E aí ele chama o Espírito Santo para testemunhar disso, do que ele vai dizer, confirmando, testificando aos irmãos que vão receber essa carta, e a nós também, que somos seus leitores, certo? E ele vai falar sobre as suas dores e sobre a tristeza do seu coração. Paulo está preparando para o lamento que vem a seguir em todo o capítulo 9. Certo? E ele está dando a resposta, irmãos, aqui ao que muitos críticos do apóstolo Paulo da época. Certo? Não pense que o apóstolo Paulo era aquela pessoa que fala e toda, amém. Não. Estava lá o pessoal se rebelando, o pessoal dizendo, não é bem assim. Certo? Existia isso. E as pessoas diziam que Paulo era anti-judeu, que ele não gostava de judeu, que ele não gostava da lei, que ele facilitava demais a vida para quem não era judeu, certo? Então tinha que ele tirava a lei e deixava as pessoas sem regras, certo? Esses eram os críticos. E Paulo se dirige a uma resposta a esses críticos. E Paulo diz no versículo 2, Romanos 9:2, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. E a pergunta é, irmãos, por que ele estava tão triste? Que natureza essa tristeza e que natureza essa dor? Porque quando você pensa em tristeza, nós pensamos em tristeza de acordo com aquilo que já vivemos de tristeza. Quando pensamos em dor de acordo com aquilo que vivemos de dor. Certo? Só que lá quando Paulo escreve, ele escolhe, lá no grego, ele escolhe palavras que eram usadas para termos específicos. Então, quando ele escreve lá tristeza, ele está utilizando de um tipo de tristeza. Quando ele está falando de dor, ele está falando de um tipo de dor. Certo? Então, veja que depois de falar graciosamente de tudo que Jesus conquista na cruz, e também falar graciosamente do que o Espírito Santo está dando a nós, a sua igreja, de que Cristo e o Espírito Santo estão nos fazendo filhos de Deus, você vê Paulo agora chorando, triste, pelos israelitas que se mantinham incrédulos a Jesus. Certo? Aqueles que rejeitavam a Jesus, rejeitavam o Evangelho, rejeitavam também a nova comunidade que era judeus e gentios andando juntos, ao redor de Jesus como Messias, que morreu e ressuscitou. Veja que Paulo está dizendo no versículo 3, eu desejaria ser um maldito, um anátema de Cristo, versículo 3, Romanos 9:3. Eu desejaria ser um amaldiçoado por amor dos meus irmãos, os parentes da carne. Veja como isso é forte. Deixa eu ler aqui o Romanos 9:3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. 4, comecinho, que são israelitas. Quando Paulo está dizendo, irmãos, eu poderia desejar, está vendo isso aqui? Eu poderia desejar. Paulo utiliza palavras, irmãos, que vão trazer a esse tipo de desejo uma carga, de um desejo impossível de ser realizado. É como se ele tivesse, eu desejaria muito isso, mas isso é impossível. Está entendendo?
Está nas entrelinhas do desejo. Eu desejo muito isso, substituir eles. Mas isso é impossível. Certo? Por quê, irmãos? Porque como a gente viu em Romanos 5, Romanos 4, Romanos 3, somente Jesus pode ser a reconciliação em favor das pessoas. Somente Jesus é o mediador. As pessoas devem escolher responder a esse chamado de Jesus. Responder a esse discipulado. Lembra as palavras de Jesus? Quem quiser me seguir, o que faz? Tome a sua cruz e siga-me. Então, há uma resposta envolvida. Certo? E veja que logo após desse desejo impossível, veja o que era o desejo impossível. Ele diz, eu desejaria ser o anátema, o amaldiçoado. Certo? Essa palavra anátema, ela quer dizer maldito. E quando você vê essa palavra, não pense em maldito como as pessoas falam hoje. Tipo um xingamento. Certo? Essa palavra maldito, ela era um termo técnico de quem recebe as maldições da aliança. Falou? Deve ter sido do outro lado, não pensei que alguém foi falado. Certo? Veja que esse termo anátema, na sua versão não sei, tem anátema ou tem maldito, não é assim? Versículo 3. Esse termo é um termo técnico para dizer essa pessoa maldita é aquela que recebe a maldição da aliança. Diga. Mais alto, um pouquinho. O molde não seria não tanto assim. Vou já dar um exemplo disso agora. Como seria essa relação do maldito aqui, certo? Sempre tenha em mente a relação de Deus com Israel, quando nós estivermos lendo esse texto. Onde essa relação ela é estabelecida? Onde é que começa? É no Monte Sinai. O que são as palavras? Eu li semana passada lá em Êxodo. Deus vai tornar eles seus filhos. Quando Deus toma alguém como filho, essa pessoa passa a ser abençoada. Não é assim? Quando as pessoas adotam uma criança, o natural, né? Hoje em dia tudo se duvida, né? Mas o natural é que aquela criança estava, em tese, meio que desamparada, e ela vai ser tomada para ser cuidada por alguém, adotada para ser abençoada. É esse termo. Então, a eles seriam dados privilégios de ser povo de Deus. Só que nessa relação, Deus e Israel, certo? Deus e Israel, haviam condições estipuladas, que é o que nós chamamos popular de lei. Certo, irmãos? Pense o seguinte, quando Êxodo 32, 32, veja aí, abre aí comigo. Êxodo 32, 32, você vai ver aqui o momento em que Moisés, em que o povo de Israel pecou lá no deserto, lembra? Moisés subiu o Monte Sinai, passou um tempão lá, e aí o povo começou a se prostituir. Certo? O que eles fizeram, irmãos? Vocês se lembram? Eles fizeram que o bezerro, pegaram joias e fizeram o bezerro. Certo? Aí as pessoas lembram que, olha, eles fizeram ídolos para adorarem. Não é só ídolos para adorarem. Eles disseram, esse bezerro é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, eles estavam dizendo que aquele Deus que estava na montanha com Moisés era o bezerro. Então perceba que há uma profanação de Deus nessa relação de ídolos. Certo? Está dando para entender? Aí vem essa ideia do maldito aqui. Está dando para entender agora um pouquinho, Rebeca? Vai ter essa palavra maldito, ela vai ter 3 aplicações no Antigo Testamento. Certo? 3 aplicações. A primeira nós já estamos vendo aqui. Certo? Veja o versículo 32, capítulo 32, versículo 32, quando Moisés tenta entrar no meio do caminho, certo? Para que Deus não destrua as pessoas. Moisés chega e pede a Deus, né, aqui, ó.
Agora, pois, perdoa o pecado do povo, né? O seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés tenta se colocar ali como um motivo de Deus mudar de opinião, certo? Então, há um envolvimento de Moisés, Deus e o povo ali, ele no meio, se colocando como uma intercessão pelo povo. É esse tipo de sentimento que parece estar em Paulo, certo? Judeus ouviam Paulo pregar o evangelho e eles rejeitavam. Judeus sabiam o que a igreja pregava, mas eles se julgavam superiores. E Paulo vai lamentar essa situação deles, dos israelitas, certo? Lembrando esse tipo de momento, aqui Moisés, e o tipo de tristeza que Paulo coloca lá, ela era muito comum nos profetas. Abre aí comigo, já eu ainda estou lá respondendo a questão da Rebeca. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Veja como é que o profeta Jeremias está aqui, ó, destacando. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som de trombeta e o alarido de guerra. O que é isso, irmãos? Profeta que já está vendo que, olha, as condições que esse povo de Jerusalém está com altos níveis de idolatria aqui dentro, certo? E essa idolatria vai trazer a destruição para Jerusalém. Esse é o segundo caso de ser maldito, certo? Que é quando Jerusalém será destruída, porque está envolvida com a idolatria, certo? E aí, o que acontece? O profeta já está como quem ouvindo o som de trombeta. Uma vez o Batista falou aqui numa terça-feira, que eles têm vários níveis de trombeta, de toques de trombeta, que era para dizer, olha, o exército está perto, tem exército para atacar, certo? Estamos cercados. A organização de exército era o toque de trombeta. Esse barulho, alarido, é barulho de guerra. Tem soldados do lado de fora da muralha, certo? Há um sentimento de que aqui seremos destruídos, certo? O outro caso, vou pular aqui, ainda dentro do mesmo contexto aqui de Jerusalém, vamos ler agora o profeta Daniel. Eu li Jeremias antes da destruição, e agora Daniel capítulo 9, depois da destruição, certo? É só para você ver como Paulo, quando coloca aquele momento assim, ó, dizendo, estou com tristeza e dor, ele estava utilizando palavras-chave para se referir a Moisés, Jeremias, Daniel, Lamentações de Jeremias, onde esses termos se repetem. Daniel 9, 3 ao 6. Diz assim, ó. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, jejum, saco e cinzas. Olha agora. Orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, ah, Senhor, Deus grande, tremendo, veja isso aí, ó, que guardas a aliança e a misericórdia. Palavras-chave que Paulo vai usar em Romanos 9. Aliança, misericórdia, para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a derrota aqui, ó. 5. Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos.
Não demos ouvidos aos teus servos, 6, aos profetas, tipo Jeremias, né? Quem em teu nome falaram aos nossos reis, príncipes, pais, como a todo o povo da terra. Quando Paulo lá em Romanos 9:2, irmãos, usa as palavras tristeza e aflição e dor, são as mesmas palavras em hebraico para aquelas pessoas que estão como Daniel aqui, sendo afligidos pelas maldições da aliança e que estão gemendo por uma restauração. Você vai encontrar esse tipo de tristeza em Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Ele tem esse sentimento sendo antes, certo? Antes de chegar o problema da destruição. Respondendo à questão da Rebeca, que no Antigo Testamento essa palavra maldito, ela se aplica em 3 casos. Aos ídolos, mostrei lá em Êxodo. O segundo caso, a Acã. Em Josué capítulo 7, você vai ter, Josué capítulo 7, você vai ter que, antes disso, que eles invadiram Jericó, e uma das ordens de Deus é, não peguem nada. E uma pessoa que estava no meio deles foi lá, era o Acã. Tomou do que era proibido, levou para casa e escondeu. Cavou um buraco e guardou lá. Por conta disso, aquele homem que roubou desse saque em Jericó, certo? Por conta disso, como Deus se expressou em Josué lá, Deus vai dizer que todo Israel falhou. Lembra disso? Todo Israel quebrou a minha aliança. Josué vai estar lá no capítulo 7. Então veja como essa palavra se aplica a ídolos. Segundo, ao caso de Acã, porque ele descumpriu a aliança, o pedido de Deus. E o terceiro caso é a destruição de Jerusalém por causa da idolatria, que eu li um pouquinho em Jeremias, um pouquinho em Daniel. Um antes e um depois. Pode dizer. Pronto, eu só repetir. Pronto. Deixa eu só repetir para os irmãos que não. Para ficar gravado aí, né? O Batista estava falando que lá no caso de Josué, eles não podiam pegar. Lá no caso de Acã, na época de Josué, né? É Acã. Eles não podiam tomar daqueles despojos de guerra, certo? Daquelas, vamos pensar, tesouros, coisas que tinham lá. Porque aquilo foi pedido como consagrado ao Senhor, certo? Era tipo aquele negócio, não vou tocar nessas riquezas, porque vai ser uma oferta a Deus, nós vamos queimar tudo, vamos destruir tudo, ninguém vai pegar nada, certo? E seria um tipo de consagrado a Deus. Quando Acã faz isso, ele vai contra essa consagração a Deus, certo? E aí é dada essa palavra a ele, que ele é anátema, que ele é maldito. E por conta disso ele morre e toda a sua casa. Esses são os 3 casos. Diga aí. Quando se aplica a pessoa, no caso que já é o caso de Paulo, sim. esse restauramento aí, é como se ele fosse um homem amaldiçoado, destinado a ter as mais terríveis das tristezas. Um homem amaldiçoado a ter a mais terrível das tristezas. Veja aí. Então veja, irmãos, pense nisso. Paulo está usando uma palavras chaves. Quando ele fala de tristeza e dor, ele está se colocando na posição de um profeta, que está sabendo que Deus, olha, Israel não se converteu. Vamos pensar assim, grande parte do povo. Muitos não estão rejeitando a Jesus. Paulo está olhando as Escrituras e dizendo, olha, isso não vai dar certo.
A maldição da aliança vai se virar contra nós. Então ele já está sentindo essa tristeza chegando, certo? Ele sabe que vai vir um juízo de Deus, que ele não demoraria a chegar. E qual é o juízo da aliança? Aí eu li vários tempos atrás, você vai ler Deuteronômio 29, 28, 29, 30, 31, vai tratar disso. A maldição vai ser o quê? A destruição, expulsão da terra e vai para o exílio. Certo? E aí é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, que todo esse sofrimento, se fosse possível, caísse em mim. Certo? Para que eles pudessem provar do capítulo 8 de Romanos, a nova aliança. Para que eles pudessem provar do que é o Espírito Santo na vida deles. Certo? Deu para entender? Então veja, Paulo ansiava que eles recebessem a nova aliança e deixassem aquele espírito de rebelião, de não querer ter fé em Jesus. E ele vai tratar deles aqui no capítulo 4, vai falar tudo. Veja que ele começa falando do que eles receberam de Deus. Versículo 4. Romanos 9, 4. Eles são israelitas. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória. As alianças. A lei. O culto. As promessas. Está vendo isso? Os pais, eles têm os patriarcas. Quando você vê aqui bênçãos, irmãos, dadas a Deus aqui a Israel, pense nos benefícios dessa aliança, certo? Veja aqui que eu li semana passada em Êxodo. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Deixa eu ler só uma passagem. Deuteronômio 14, versículo 1. Só para você ver aqui. Eu li semana passada um, eu vou ler aqui outro. Você vai ver como Deus fala com Israel. Os israelitas. Deuteronômio 14, 1. Veja isso. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes. E aí nem vos farei calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. E aí ele continua falando. E vai falar aqui de animais impuros, certo? E puros. Mas foque nisso. Veja essa expressão de Deus com Israel. Vocês são meus filhos. Certo? Isso vai ter em Jeremias 31, Isaías 43, Oséias 1, 10. Vários outros textos vai estar lá. Israel é meu filho. Então veja, havia esse privilégio. De todas as nações, Deus tomou Israel para ser seu filho. Paulo também diz, deles é a glória. E aqui nós temos falado tantas e tantas vezes, que quando você vê glória, pense nisso como o Espírito Santo sendo citado. Certo? Porque quando ele fala de glória, não é glória que somente com ponto de vista de reis, de reinar sobre toda a terra. Não, glória que é presença de Deus. Certo? Israel tinha o tabernáculo. Israel tinha o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e os templos. O templo de Salomão e também depois o templo depois do exílio. Certo? Então, eles tinham a glória de Deus, a presença de Deus. Isso é ser diferente das outras nações. Paulo vai dizer em Romanos 9, 4. Eles tinham as alianças. Certo? Lembra, eu já vim mastigando esse tema bem devagarzinho, certo, irmãos? Tomara que você esteja se lembrando aí. Teve um dia que eu falei aqui, ó, a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 15, Gênesis 18, 17, Gênesis 22, a gente leu. Tem a aliança de Deus com Davi. Nós estudamos aqui bem devagarzinho, 2 Samuel 7. Deus dizendo para Davi, eu vou fazer uma casa para ti. Eu vou te dar um descendente que vai reinar para sempre. E ainda tinha a nova aliança, certo? Que é Jeremias 31, nós lemos algumas vezes. Deus dizendo que vai restaurar Israel no futuro. E Ezequiel 36 fala disso. Alianças.
Em Romanos capítulo 9, versículo 4, Deus diz, lá Paulo está dizendo, dos israelitas é a lei. Eles tinham a carta, o livro da aliança, que tinha ali o conhecimento, a sabedoria de Deus, e que as outras nações não tinham. Eles sabiam como agradar a Deus. Veja como Paulo vai além. Paulo diz, olha, versículo 4, Romanos 9. Eles tinham o culto. Todas as nações cultuavam muitas coisas. Quem tinha a visão correta de culto? Israel. Quem falou? Não? Romanos 9, 4, eles tinham as promessas, irmãos. Promessas de ter uma terra, promessas de ser o povo, promessas feitas aos patriarcas. Vamos ler só uma promessa dessa. Gênesis 12. Pode falar, vou abrindo aqui. Eu tinha anotado aqui, rapaz, eu esqueci de falar, viu? Serviço no templo, viu aqui? Serviço de Deus. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Olha isso, irmãos. Um exemplo de promessa, certo? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Veja aqui a terra sendo frisada. Depois da terra, veja o que vem. Fartirei uma grande nação. Um homem, uma terra, uma nação. E depois, abençoar-te-irei, engrandecerei o teu nome. Vou fazer na escala. Um homem, a terra, a nação, um nome. Certo? E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Olha lá. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aqui, quando nós estudamos esse texto, nós mostramos que isso é um desenvolvimento que Deus vai construindo da semente da mulher, de Gênesis 3,15, que viria. E agora, a bênção através da semente de Abraão. Lá na frente será Cristo, aquele que é o Salvador, o Rei. Certo? Em Cristo, irmãos, todas essas bênçãos vão sendo unificadas. Paulo vai construir isso. Nós estamos só vendo o comecinho disso. A semente da mulher de Gênesis 3,15, lá do Adão e Eva, quando Deus está lá falando, será Cristo. A semente aqui de Abraão, em que serão benditas todas as terras, será Cristo. O rei prometido a Israel será Cristo. Aquele que é a nova aliança, que promulga a nova aliança, o sangue de Cristo. Certo? Há também a aliança dos levitas aqui, certo? De que existiriam sacerdotes para sempre. Lá na frente também vai chegar em Cristo o sumo sacerdote, Hebreus. Então percebe que todo esse desenvolvimento, Deus vai criando vários fios de promessas, ao redor de uma promessa geral, que tem a ver com Cristo. Certo? Paulo está construindo esse argumento aqui. E aí veja como ele faz isso no capítulo 9, versículo 5 de Romanos. Eu vou ler o 4 e o 5 para você pegar isso aí, certo? Veja como ele vem falando do pesar dele, da tristeza por saber que eles tinham tudo isso, mas que eles estão entrando em caminhos difíceis. Romanos 9, 4. Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Veja que declaração, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. E ele coloca um amém. Então veja, lembra que quando ele começa esse momento de Romanos 9, ele começa com um lamento, com a tristeza de quem sabe que vai chegar uma grande destruição e que vai sobrar pouca gente. E aí você vê,
meio que simulando ali os salmos, até num grande lamento, numa grande tristeza, Paulo encontra o louvor a Deus. Certo? Veja como ele faz isso. Ele diz, olha, as bênçãos tocam a Israel, que eu citei. Mas as bênçãos vão para um lugar, e esse lugar é Cristo. As bênçãos são um meio de Deus nos presentear, de nos manter quando nós estamos em perigo, de consolar nos dias difíceis, de derramar o seu amor por nós. As bênçãos, elas nos alegram. Nós falamos dela a nossos filhos, mas vejam, bênçãos só são bênçãos quando elas chegam a Cristo. E ele coloca isso de uma forma que é Deus, bendito e eternamente. Ele coloca Jesus como Deus, Cristo como eterno, certo? E quando ele coloca um amém, irmão, não pense só dizendo amém, terminou o culto, não. Ele está ligando, o amém era ligado à fidelidade da palavra de Deus. Então, quando nos inclinamos a Cristo, certo? Que era o problema de Israel, não estava se inclinando a Cristo. Quando nós nos inclinamos ao Messias, o Messias é sobre todos. O Messias é Deus, bendito eternamente. E Ele é fiel para cumprir e manter a sua aliança. Certo, irmãos? Até no lamento, na tristeza, Paulo vai e caminha até Cristo, que é a âncora. Esse movimento nós temos que fazer. É o movimento dos salmistas. Você vê, começa lá um salmo. O salmo tem 50 versículos, é 45, 47 versículos. Ele vai estar lamentando a dificuldade, lá no finalzinho, ao suspiro. E Deus vai resolver a situação. Deus está no controle, certo? Sempre aparece isso. Então, vejam, nessa nossa primeira introdução aqui, irmãos, sobre Romanos 9, no versículo 1 ao versículo 5, algumas aplicações que a gente pode tirar daqui. Certo? Perceba o problema lá na igreja de Roma. Perceba o problema dos israelitas a quem Paulo está se referindo. Certo? E você vai ver que havia dentro da igreja de Roma um partido dos judeus e um partido dos gentios. E eles não estavam se entendendo. Certo? E perceba que, além disso, havia os judeus que não queriam conversa com a igreja. E perseguiam a igreja. Certo? Então, veja, quando ele chega aqui nesse capítulo 9, que vai tratar dessa rejeição de Israel a Jesus, você vai ver aqui o problema da rejeição à comunidade. Isso nós temos que ficar bem atentos em Romanos capítulo 9. E são coisas que você só vai ver ou perceber quando você estuda as Escrituras assim, irmãos, como estamos fazendo, de maneira expositiva. Certo? Porque muitas pessoas vão chegar aqui em Romanos capítulo 8, certo? E vão gostar do Deus coopera para o nosso bem. Somos mais do que vencedores. O Espírito Santo está nas nossas orações. Somos filhos de Deus. E aí eles se enchem dessas verdades e depois eles rejeitam a comunidade. Era isso que o judeu estava fazendo. E era isso que havia dentro da igreja de Roma. E veja como Paulo liga as duas coisas. Ele está falando das bênçãos. E do lado ele vai colocar o Romanos 9. O problema de rejeitar a comunidade que Cristo está formando. Certo, irmãos? Então veja, isso você só vai perceber vendo as Escrituras assim, um atrás do outro, sem parar. Certo? As pessoas podem lembrar só assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso, após um ensino desse da semana passada, eu ou qualquer outra pessoa que ensina poderia ser tentada a buscar várias outras formas de continuar o estudo. Vamos estudar mais sobre a obra de Deus por nós, vamos estudar mais sobre o amor de Deus, vamos estudar mais sobre a vitória de Jesus por nós, vamos estudar mais sobre confortar as pessoas. Paulo não faz isso. Certo? Paulo, veja, olha Romanos 8.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês andam segundo o Espírito. Versículo 10, 8:10. Cristo está em vós, o Espírito Santo habita em vós. 8:15. Vocês não são escravos da carne. 16. Vocês são filhos de Deus. 8:17. Vocês são herdeiros de Deus. 8:26. O Espírito Santo intercede por vocês. 29. Vocês são eleitos, chamados, justificados. 35. Nada pode separar vocês do amor de Cristo. 37. Vocês são mais do que vencedores. Veja, irmão, essas verdades, certo? Sozinhas, não produzem aqui elas dadas, compreendidas e efetivadas pelo Espírito Santo, elas não produzem um crente cheio de conforto para se isolar dos outros. Elas não produzem um crente cheio de autoestima elevada, que ele agora é uma ilha separada dos outros. Não produz crentes que pensam ter conseguido o amor de Deus e que agora pode se isolar dos outros crentes. Ele chegou ao topo da montanha, mais que vencedores, certo? Mas ele não é nada sozinho. E é disso que Romanos 9 vai entrar. Ter conhecimento dessa grandeza de Deus, dessa obra de Deus, das maravilhas da bondade de Deus. Veja o que faz Paulo fazer. Não faz ele continuar cantando vitória. Leva ele para o choro. Leva ele para o lamento. Ele caminha um negócio, uma montanha alta. Quem são os filhos de Deus? E quando ele chega lá em cima, ele olha para os que ficaram embaixo e começa a chorar. Esse é o movimento. Isso é Romanos 9. Certo? Então, ser mais do que vencedor, irmãos, não é um teletransporte para essa vida pessoal, sem comunidade, sem dificuldade, sem pessoas, sem discipulado. Não é. Ser mais que vencedor, como Paulo construiu aqui em Romanos 8, coloca você lá no alto. Mas em vez de você ter esse sentimento que só olha para si próprio, quando você está lá em cima, em vez de glorificar a si mesmo do alto, do patamar dos mais do que vencedores, você olha para baixo e um sentimento apunhala o seu coração. É isso que vai estar lá em Jeremias, é isso que vai estar lá em Daniel, pessoas que estavam garantidas. Deus falava com eles, mas eles não tinham uma vida fácil. E Daniel estava lá no palácio, de bem com a vida, salário garantido. E o homem está chorando para que Deus venha salvar aqueles que não têm nada. Vai falar? Isso lembra o choro de Jesus, realmente. Realmente. Então veja, irmãos, do patamar dos mais vencedores, Paulo diz: Senhor, que não seja só eu, mas que seja nós. Nós aqui. Que os israelitas estejam aqui. É isso que ele vai tratar em 9, Romanos 10, Romanos 11. Esse, irmãos, também deve ser o nosso clamor, o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa esperança. Certo? No decorrer do capítulo 9 de Romanos, nós vamos perceber como Deus age em todo o tempo. E vai ter textos bem difíceis aí. Certo? Perceba isso, irmãos. Na dinâmica do dia a dia, dos conflitos, do mal do dia, como Jesus fala, da carga de trabalhos, das muitas atividades necessárias, dos compromissos do coração e principalmente do motor do pecado que ainda está na nossa carne, nós vamos ser tentados de toda forma nos isolar com o amor de Deus. Nos isolar com o amor de Deus. Essa é a primeira desculpa. Mas como isso acontece? Com o tempo você vai se isolando das orações, do convívio da igreja, daquele que está ao lado e depois do propósito de Deus na sua vida. É isso que ele vai tratar em Romanos 9. Certo? E isso aconteceu em Israel, porque Israel estava numa temática de constante isolamento do plano de Deus. Ele dizia: não, o plano de Deus é só para nós, não tem essa história de Jesus, não. Não tem esses apóstolos aí, não, é só para nós aqui.
nós estamos garantidos, certo? E Paulo demonstra que fazendo isso, se isolando da comunidade que Deus estava construindo, certo? Estava fazendo eles rejeitarem Jesus, certo? Eles rejeitam Jesus e eles rejeitam a comunidade que Jesus estava construindo, a igreja, certo? Isso estava acontecendo em Roma. Lembra lá os irmãos brigando? Os irmãos judeus diziam: nós temos mais. Nós somos israelitas. E Paulo diz aqui, olha, não entrem por esse caminho. Não existe filho fora da comunidade. A comunidade dos filhos é o local onde Deus está colocando o seu plano adiante. Perceba as sutilezas, irmãos. Perceba as sutilezas. As pessoas não dizem, eu rejeito a Deus. Elas não dizem isso. É muito difícil. Como é que o judeu dizia? Amamos o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ele dizia isso de manhã e antes de dormir. Amamos ao Senhor. É isso que eles dizem. As pessoas dizem, eu amo a Deus. Eu preciso de Deus. As pessoas dizem isso. Certo? Elas não dizem, eu rejeito a Deus. Mas as pessoas dizem, eu rejeito a comunidade. Entendeu, irmãos? Rejeitar a comunidade, o ajuntamento, é rejeitar o plano, é rejeitar o Messias e é rejeitar a Deus. Isso você vai ver em Romanos 9, Paulo construindo isso e mostrando vários textos. Então o movimento que nós fazemos como filho de Deus é pró-comunidade. É ir contra o caminho natural do coração. É ir contra o cansaço, contra o que é mais fácil. É orar pelos outros. É um incômodo. É sacrificial. É um ato de amor. É sofrer o dano. É suportar o outro. É sofrer pelos outros. É o amor pelo corpo de Cristo. É o que Paulo está aqui passando. Certo? E isso, irmão, não é só uma tarefa minha ou dos presbíteros, do pastor. Não. Isso é um trabalho de todos os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Esse é o seu trabalho. O segundo ponto que nós vemos aqui nesse texto daqui para frente é como enxergar aqueles que ficam pouco tempo entre nós ou que nem decidiram ficar por aqui, nem decidiram criar vínculos. Certo? Paulo vai dizer, olha, vai estar aqui apresentando muitos que optam aqui por um corte, por um abandono. A fé que parecia brotar e murcha, certo? Ao nosso lado. Essa fé, irmão, nós devemos olhar isso e olhar como Paulo faz. Isso deve nos entristecer. Não podemos olhar isso com normalidade. Não podemos olhar isso com o sentimento de quem nega o que está acontecendo. Pessoas fazem escolhas erradas, com a consequência que você vai ver em Romanos 9. Isso exclui elas do ajuntamento dos filhos de Deus. E isso define a eternidade delas. São as escolhas que mostram que a semente não vingou. Lembra lá do recorte de Jesus? A semente foi pisada pelas circunstâncias, foi sufocada pelo desejo do coração, não tinha convicções enraizadas. Por quê? Porque o coração já havia outros motivos, amores, sentimentos, desejos enraizados, e que foram suficientes para que aquela pessoa desejasse viver sem Jesus. Nós devemos encarar esses abandonos, irmãos, aqui como a palavra de Deus age, como Paulo age, com tristeza, pois o juízo de Deus chega. Certo, irmão? Devemos orar, devemos interceder, devemos pregar, devemos orientar, devemos muitas vezes dar um tempo e continuar a oração. Como é esse dar um tempo para Paulo? Tristeza. Mas lembre que é uma tristeza esperando um juízo. Então não é uma tristeza que fica parada, né? Devemos pedir que Deus mude esse quadro de condenação. Terceiro ponto que nós vemos nesse texto aqui, nesses Romanos 9, 1 ao 5. Ter uma religião, ter um culto, ter uma organização na cabeça das doutrinas,
não é um sinônimo de ser povo de Deus. Isso você percebe. Eles tinham tudo. Mas Paulo vai dizer em Romanos 9 que eles não são povo de Deus, enquanto eles não admitirem Jesus. Então veja, irmãos, eles tinham tudo decorado, tudo fácil, certo? Tudo não era difícil. Esses meus momentos que eu tenho aqui no Antigo Testamento, eles não precisavam, certo? Eles tinham isso escrito na cabeça, eles faziam isso toda semana, certo? Mas eles não conseguiam dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Romanos 9,5. Cristo, Deus, bendito eternamente e amém. Essa sequência não cabia para eles, certo? Então veja, por que não cabiam? Porque eles não queriam Jesus como Senhor. Era pouco, certo? Então veja, as pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo sobre todos os aspectos da sua vida estão fadados a fracassar. Sob todas as circunstâncias, boas ou más, Cristo deve ser o Senhor da nossa vida. Pegue Romanos 8, 36, 37, 34, 35. Sejam circunstâncias previstas ou imprevistas, sejam tribulações ou angústia, seja perseguição ou nudez, seja perigo ou espada, seja morte, seja vida, seja poderes espirituais. Não importam quais sejam as atrações que brilham nos corações. Não importa o medo que assombra os corações. O que é que todos precisam? Cristo como Deus. Não devemos colocar, irmãos, não coloque na sua vida a tribulação na frente de Cristo como Deus. Não coloque a angústia na frente de Cristo como Deus. Não coloque a perseguição na frente de Cristo como Deus. Não coloque qualquer tipo de sofrimento na frente de Cristo como Deus. Sem Cristo como Deus, como disse Paulo ali do maldito, tudo é idolatria. Sem Cristo como Deus, tudo é idolatria. Cristo é Deus. Ser povo de Deus, irmãos, é ser um resgate da imagem de Deus. Certo? Pense em imagem de Deus, irmãos, nos termos antigos. Eu já venho tentando falar sobre várias vezes um pouquinho de cada coisa disso. Os reis, irmãos, antigamente faziam bustos, certo? Faziam estátuas de si e saíam espalhando em vários locais do território. Ou então faziam imagem dos deuses. Colocava em vários lugares. O que significava? Que o próprio rei estava ali. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem de Deus, isso quer dizer que onde nós estamos ali como a presença de Deus. Entendeu? É nesses termos que eles falam. Veja lá o versículo, está aqui em Romanos 8. Ele fala logo aqui no 8, um pouquinho atrás, que nós somos a imagem, que Cristo está restaurando aqui a imagem de Deus. Romanos 8, 30. 28, 29 aqui, ó. Porque os que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os seus irmãos. Quando fala que nós somos a imagem de Cristo, é nesse conceito. É que você foi constituída a presença do Filho, enviado em vários lugares. Certo? Você vai, onde você vai entrando, você está representando Deus ali. Você está representando ali Jesus. E você está também representando a igreja. Certo? Do mesmo jeito que nós não representamos Deus perfeitamente, nós somos um projeto, certo? Do mesmo jeito que nós representamos Jesus ali em parte, nós também representamos a igreja em parte. Certo? Então veja isso como se fosse, digamos que um rei naquela época conquistasse novos povos. O que ele fazia? Confeccionava várias imagens dele e mandava para lá. Certo? Para dizer que ele estava lá.
Então veja, isso era uma expansão de reinos. Deus está expandindo o reino, enviando seus representantes, que somos nós. Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele intercede por nós, Ele nos mantém firme no nosso compromisso com Ele. Qual é o nosso compromisso? Romanos 9,5. Cristo como Deus, o qual é sobre todos, inclusive sobre nós, sobre nossos planos, sobre nossos sonhos. O qual é Deus bendito para sempre. Cristo como Deus em nós e por meio de nós. Jesus falando aqui, irmãos, para terminar, já deu a hora aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, Jesus fala o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. É conhecido nesse texto. Veja o versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ou seja, com essa frase Jesus está dizendo, qualquer um busca o que comer. Qualquer um busca o que beber. Qualquer um busca o que vestir. O que vocês estão buscando? E aí ele vai dizer, ele faz a ligação no versículo final do 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas as coisas. Olha a transição, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, busque Cristo como Deus. É isso que Paulo está pintando lá, em Romanos 9. Sobretudo na sua vida, busque Cristo como Deus. Feche as brechas para qualquer tipo de idolatria, de pecado, de ego, vícios. Estenda os limites do reino de Cristo, e Ele vai estendendo os limites dos nossos sonhos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Ó Deus, que nós possamos crescer, Senhor, nesse projeto de ser representantes Teus, de ser a Tua presença física, Senhor, em locais, em famílias, em empresas, em lugares. Ó Deus, na nossa casa. Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas imperfeições. Que o Senhor trabalhe, Senhor, por meio de que nós fazemos, dos sonhos, das dificuldades, das tribulações. Que nós possamos crescer, Senhor, junto ao Teu Espírito Santo, sendo talhados, sendo moldados por Ti, Senhor. Que possamos nos entregar a Ti e deixar que o Senhor exerça o pleno poder, o pleno senhorio, a plena divindade, Senhor, sobre tudo aquilo que fazemos, Pai. Que nós possamos clamar e cantar alegremente, Cristo Deus, bendito para sempre. Amém, Pai. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém.